No início da noite de ontem, o governador de Santa Catarina esteve fazendo mais uma transmissão ao vivo nas principais redes sociais do governo do estado, desta vez ao lado do Colegiado de Segurança Pública, para falar das ações que já foram tomadas e aquelas que ainda hão de ser tomadas no estado de Santa Catarina quanto à questão do coronavírus. Por parte da Polícia Militar, falará o comandante, Coronel Araújo, das principais ações, as medidas que o Estado tomou, principalmente agora nesse período de quarentena, e onde muitos municípios decretaram o toque de recolher. A Polícia Civil falará das investigações que tiveram no Estado, inclusive fechando uma fábrica clandestina de álcool em gel. E temos, é claro, a atualização dos números por parte do secretário Elton, que é da área da saúde. Acompanhe, então, parte dessa coletiva de imprensa com o governador Carlos Moisés. Temos hoje a última atualização realizada dentro da nossa rede pública às 16 horas. Estamos com uma taxa de ocupação de leitos Covid de 16,83%, de um total de 106 pacientes internados na rede pública e privada de saúde no estado de Santa Catarina. Destes, 67 estão internados em hospitais da rede pública, perfazendo um total de 16,83% de taxa de ocupação. Muito bem, então são esses os números: 44 óbitos em Santa Catarina desde o começo da pandemia, 1.476 casos confirmados. Sempre lembrando que nós devemos proteger os vulneráveis a essa doença, e os vulneráveis, os mais vulneráveis, nosso público vulnerável é aquele portador de doença crônica como diabetes, hipertensão, asma, bronquite, os indivíduos idosos acima de 60 anos, as gestantes, os fumantes, quem fez tratamento recente para o câncer ou quem é portador de HIV, os imunodeprimidos de um modo geral, os doentes renais e os transplantados. São essas pessoas que nós devemos afastar das atividades laborais, enfim, ter aqueles que saem à rua quando retornam e têm esse perfil de paciente na sua casa, essas pessoas portadoras dessas doenças, ter cuidado redobrado com elas, para que a gente não tenha essa ampliação do número de óbitos aí significativa, que a gente percebe que a Covid não tem idade, de fato, nem público vulnerável. Ela pode acometer qualquer pessoa no estado grave da doença, mas essa é uma população mais frágil, realmente mais suscetível, mais vulnerável à doença, às complicações da Covid-19. Nós vamos hoje, conforme prometido no sábado, eu prometi que nós iríamos conversar um pouco sobre a nossa atitude de fiscalização, porque eu acredito muito nas pessoas, no catarinense. Eu tenho certeza que, e tenho números bons aqui para a gente conversar. O comandante Araújo Gomes estava me dizendo que cerca de 3% apenas de todas as intervenções que eles fizeram, 3% vieram a infringir alguma norma, ou seja, nós estamos trabalhando aí com os fiscalizados, 97% das pessoas que são submetidas à fiscalização são cumpridores da norma, não é isso, Gomes? Acho que esse é um dos resultados conclusivos que você teve ali a partir dos seus números. Sim, governador. Na verdade, a Polícia Militar esteve nas ruas essa semana dando cumprimento a um novo momento de atuação na prevenção à transmissão e ao contágio do Covid-19, aonde a ênfase é a fiscalização do cumprimento das normas que são estabelecidas para a saúde naquelas atividades econômicas ou ocupação do espaço público que foram flexibilizadas. E o que chama a atenção, como o senhor citou, é que ao longo dessa semana, 2 números foram monitorados. O primeiro deles é o isolamento social, que é medido pela localização anônima de 1,5 milhão de celulares através de uma parceria com uma empresa privada, e detectou que, mesmo com toda essa flexibilização, nós mantivemos índices de 55,6%, ou seja, mais da metade no domingo, e algo em torno de 45% ao longo da semana. Para que se tenha uma ideia, houve uma queda. Na semana anterior, no domingo, nós tínhamos 63% de isolamento. Então, nós perdemos entre 6 e 7 pontos percentuais. E na fiscalização, nós mudamos a metodologia, governador. Nós passamos a ser mais proativos,
E nós estamos fazendo as fiscalizações independente de denúncias. Isso fez com que, ao longo da semana, fossem aproximadamente 1.500 fiscalizações dia, o que totalizou 8.700. Dessas 8.700 fiscalizações, em todo o estado, na última semana, apenas 205, um percentual muito pequeno, é que realmente apresentaram algum tipo de alteração. E dessas, em 204, nós resolvemos com autuação, orientação, e apenas em uma nós tivemos que fazer a interdição. O que vale dizer é que, embora a gente tenha um grau de isolamento menor, nós temos um grande grau de aderência das pessoas, dos comércios, dos empresários, das indústrias de todo tipo, às regras estabelecidas. Lembrando que essa fiscalização ela é bem diversificada. Para que se tenha uma ideia, 3.000 foram em atividades essenciais, 2.400 em comércios, 750 em bares, 500 em obras, 280 em estabelecimentos bancários, nos dando uma boa amostra do grau de aderência. O que é interessante observar, para quem está nos ouvindo, é que esse trabalho é feito de maneira integrada com investigações, com atividades de inteligência mais profundas, mas que são conduzidas não por nós, pela Polícia Civil. Muito bem. Dr. Paulo Queires, a Polícia Civil também está se envolvendo, né, desde o início da pandemia, com fiscalizações, com denúncias também, e tem alguns resultados que eu gostaria que o senhor expusesse aí em termos de números, né, de fiscalização, de intervenções, o que a Polícia Civil tem feito na área de fiscalização do cumprimento das normas do convívio responsável com o coronavírus. Senhor governador, senhor secretário da Saúde, colegas colegiados, a Segurança Pública de Santa Catarina, desde o início, tem atuado no cumprimento dos decretos governamentais e que tem por único escopo a proteção do cidadão. Dentro disso, a Polícia Civil tem atuado principalmente nas denúncias que tem recebido. Nós contamos com a participação e a parceria do cidadão, o qual, através do telefone 181, tem repassado para a Polícia Civil informações que culminaram na identificação, na localização e, consequentemente, no fechamento de indústrias, ou seja, de fábricas clandestinas de álcool gel, que colocavam em risco não só as pessoas que estavam lá trabalhando, mas principalmente o cidadão, quando fazia a aquisição deste produto posteriormente no mercado, sem que obedecesse às normas mínimas de certificação da Vigilância Sanitária e da própria Anvisa. Nós, desde que iniciamos as fiscalizações, a Polícia Civil fiscalizou e visitou mais de 3.000 estabelecimentos comerciais como um todo, buscando não só a repressão, mas principalmente a orientação ao cidadão para que ele cumpra as normas, pois, como tem sido dito pelo senhor, pelo secretário da Saúde diariamente, o Covid-19 não tem idade e não escolhe o cidadão. Todos nós podemos ser dele vítima. E dentro disso, as forças de segurança pública de Santa Catarina assim têm agido. E nós atuamos especificamente, né, e com uma maior ênfase nas investigações, e contamos, consequentemente, né, doutor Giovanni, com o apoio do IGP na sequência dos trabalhos que são realizados. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.